Oi, aí, olá, gente. Mais um dia, mais um vídeo aqui da nossa série do Mentes, onde eu tô sempre contando histórias reais pra vocês. Se você não me conhece, eu sou o Não Caio, eu gravo esse tipo de conteúdo aqui semanalmente no canal. E é isso, hoje eu não vou enrolar tanto assim pra falar, então aviso, entrega e recado dado, vamos pro caso. O Nick Verstappen era um garoto holandês que nasceu no dia 13 de março de 1987 e na época dos fatos tinha 11 anos de idade. Então no ano de 1998, o Nick, mais uma turma de colegas dele, que eram mais ou menos uns 37, eles iam participar de um acampamento de verão, o que é bem comum nos outros países. Eu sempre vejo isso em filmes e tal. Aqui no Brasil, acho que isso não é costume, pelo menos eu nunca vi. Então, no dia 8 de agosto de 98, ele e a sua turma vão até esse acampamento que ficava em Parson. Já peço desculpa a vocês se eu não pronunciar certo, né? Porque eu não falo holandês, não tenho a mínima ideia de como se pronuncia holandês. Enfim, o local que eles iam ficar instalados era num parque que se chamava do Kop. E pro Nick era um desafio participar desse acampamento de verão, porque não era a primeira vez que ele tentava ir. Nos anos anteriores, ele também se programava para ir, mas ele sempre desistia na última hora, não ia por medo, sabe? Ele era muito apegado com a sua família, então pelo que eu entendi, ele tinha um pouco de medo de ficar muito tempo longe dos pais e essas coisas. Mas nesse ano ele decidiu que ele ia enfrentar esse medo dele, que ele ia participar sim, então ele acabou indo. Então durante o dia a turma fazia atividades típicas de um acampamento de verão, então eles se divertiam bastante, cumpriam bastante desafios, exploravam um pouco a natureza, já que lá era uma área de mata. Só que tinha um toque de recolher, então às 10 da noite tinham que todos estar nas suas barracas prontos para dormir. Então na manhã do dia 10 de agosto, todos acordam para iniciar suas atividades no acampamento, mas estranhamente o Nick não está mais na sua barraca. Então as pessoas do acampamento começaram a ficar um pouco preocupadas onde estaria o Nick. Ele não estava em parte nenhuma do acampamento, apenas os seus sapatos foram encontrados na tenda que ele dormia. Essas barracas elas eram compartilhadas, então dormia 5 ou 6 garotos em uma barraca só, porque elas eram muito grandes. E aí um dos colegas do Nick da barraca disse que levantou às 5h30 da manhã para ir no banheiro e que o Nick ainda estava lá, então isso aí deu uma ideia mais ou menos para as pessoas de que hora ele teria sumido. E esse caso, inicialmente, ele foi muito fantasiado pelos monitores do acampamento, porque eles ficavam fantasiando, dizendo que não tinha acontecido nada demais, que provavelmente o Nick saiu sozinho para explorar a natureza e que logo mais ele estaria de volta. As pessoas do acampamento elas não tiveram uma preocupação imediata com o Nick, todo mundo achava que ele, enfim, tinha sumido porque quis. Mas aí as horas foram passando, a manhã virou tarde e nada do Nick aparecer. Então, assim, os responsáveis pelo acampamento decidiram ligar e comunicar aos pais dele o que tinha acontecido. Então, imagina só como os pais ficaram quando receberam essa notícia. Eles ficaram muito assustados, até porque eles conheciam muito bem o filho deles e eles sabiam que o Nick não era de fazer essas coisas. Digamos que ele não era um dos garotos mais corajosos e que ele jamais saía por aí sozinho pra desbravar a natureza. Ele nem queria ir, gente, pros acampamentos porque ele tinha medo. Então pensa só, ele saindo sozinho. Não fazia nenhum sentido pros pais. Então os pais também começaram a buscar pelo Nick, só que só foi no dia 11, no dia seguinte, que se realizou uma busca realmente oficial com a polícia envolvida. Foi uma busca muito grande, até os vizinhos do Nick foram até esse parque para ajudar, o que assim não era tão perto, mas eles estavam lá em pesos à procura do menino. Então, às 9 da noite do dia 11, o Nick é encontrado num pinhal já sem vida. Ele estava num pinhal que ficava a cerca de 2 quilômetros do acampamento. O Nick estava vestido só com as calças do seu pijama e perto dele foi encontrado um pedaço de tecido e um cigarro. E essa área que o Nick foi encontrado era bastante conhecida lá na região por ser o ponto de encontro
de homens homossexuais que se encontravam ali. E também onde o Nick estava era atrás de uma cerca e tinha bastante vegetação. Então, apesar de ser um ponto, como eu acabei de falar para vocês, bem visitado, ele não foi visto por causa que a vegetação cobria ele. Então eles começaram a fazer os exames no Nick para descobrir por que ele não estava mais vivo. Eu vou usar palavras leves, gente, porque eu já tô cansado do YouTube desmonetizar meus vídeos com qualquer palavra que eu falo. Então, assim, procurem entender. E o que é muito, muito estranho nesse caso é que a polícia disse que não sabe a causa do garoto estar mais sem vida. Eles disseram que os exames não detectaram nada e fizeram outro exame para ver se tinha algum DNA de outra pessoa no corpo dele, e também esse exame não revelou nada. Essa parte do não ter revelado o motivo, a causa, eu acho muito estranho, porque, enfim, o Nick foi encontrado nem com 2 dias de desaparecido. Então, assim, quanto mais recentemente você encontra uma pessoa, bem mais fácil é para você descobrir o que aconteceu com ela. E eles não quiseram revelar o motivo, eles dizem que não sabia. E muita gente acha que tudo isso é uma invenção, que eles não quiseram revelar qual foi a causa pra ninguém. E até hoje, gente, ninguém sabe a causa real, nunca foi dado nenhuma explicação oficial. Sei lá, é muito esquisito. Mais tarde, novos exames constataram que o Nick foi sim violado por alguma pessoa, e também encontraram um DNA de algum homem misterioso que teria sido o autor desse caso. A polícia também disse que o Nick não andou até o local que ele foi encontrado, e sim ele foi colocado lá. Isso porque ele estava descalço e nos pés dele foi encontrado uma quantia de terra, mas assim, não era tanta terra o suficiente. Ele tinha que estar com os pés mais sujos se ele tivesse andado realmente por aquela área que foi traçada. Então a polícia começa a sua investigação e aí ela começa a interrogar todo mundo, principalmente quem estava no acampamento naquele dia, os monitores, os alunos. E também eles questionaram pessoas que moravam nas vilas vizinhas, porque, enfim, em volta desse parque tinha várias vilas e eles foram nessas vilas e interrogaram todo mundo. A polícia também alertou a polícia alemã, já que onde aconteceu tudo isso era perto da fronteira com a Alemanha, então eles avisaram que poderia, enfim, alguém ter fugido pra lá, esse homem misterioso. E apesar de todos esses esforços, gente, nenhum responsável foi encontrado. 35 homens foram considerados como possíveis suspeitos entre os anos de 1999 e 2000. O DNA deles foram comparados com o DNA encontrado no pijama do Nick, mas nenhum teve compatibilidade. Então construíram um monumento pro Nick para relembrar de tudo isso que aconteceu. E aí um homem começou a escrever várias cartas e sempre deixava nesse monumento dizendo que ele teria sido o autor de tudo isso. No total foram as 8 cartas que foram escritas entre os anos de 2005 e 2006. E aí em janeiro de 2007 um homem de 36 anos de idade foi preso sob suspeita de ter escrito as cartas. Ele foi solto 2 semanas depois, antes de ser preso novamente em dezembro por vandalizar o monumento do Nick. Um mês depois, ele foi condenado a 3 meses de prisão por vandalismo. E o monumento foi vandalizado novamente em abril de 2008, agosto de 2013 e abril de 2019. Então, apesar desse cara ser maluco, ficar falando que foi ele escrevendo essas cartas, ele não tinha nada a ver com isso. E aí os anos foram se passando e a polícia começou a ser muito criticada pelo jeito que ela levou essa investigação. Como eu falei pra vocês, eles interrogaram muitas pessoas, muitas mesmo, mas o jeito que eles faziam isso era um jeito assim bem raso. Basicamente, eles paravam as pessoas, faziam 1 ou 2 perguntas. Se a pessoa tivesse dito qualquer coisa ou disser que não tem nada a ver, eles liberavam as pessoas, sabe? Eles não investigavam ninguém, era só perguntas básicas e liberavam todo mundo. Então, para a polícia, ninguém era um potencial suspeito, eles não tinham noção de quem poderia ter feito isso, mas para o público que acompanhou o caso na época, eles tinham um suspeito desde o primeiro momento, que era o criador do acampamento de verão chamado Os Staffen. Isso porque 1 semana antes do Nick desaparecer, uma moça de 15 anos que estava nesse mesmo acampamento,
ela contou uma história envolvendo esse dono. Ela disse que ela estava passando muito mal nesse dia, estava com muita dor de cabeça, e ela disse isso pro Staffen. Então ele dá a ela um comprimido para dormir, ela toma, acaba pegando no sono. E aí quando ela acorda, ela não está na sua tenda, ela está na tenda do Staffen. E ela disse que estava sentindo muita dor abdominal. E aí ela suspeita que, enfim, vocês entendem, pode ter acontecido coisas mais sem o consentimento dela. E ela afirma com todas as letras que não lembra de jeito nenhum de como ela chegou na barraca do Staffen. E outra coisa também é que no dia que o Nick desapareceu, o Staffen estava lá e ele sumiu nesse dia por algumas horas. Depois ele voltou e as pessoas dizem que ele estava muito estranho, muito nervoso, agindo de uma maneira muito suspeita. Então o público desconfia que por essas razões ele pode estar envolvido. Mas a polícia disse que o Staffen nunca foi considerado um suspeito, isso porque ele tinha um álibi que era muito forte. Aí em 2003, o Staffen acabou falecendo e o corpo foi exumado no ano de 2010 e comparado o DNA com o DNA encontrado no pijama do Nick, mas deu negativo. Foi oferecido uma recompensa de €500.000 para quem tivesse qualquer informação relevante que levasse ao culpado. Logo no começo do caso, os pais do Nick começaram a duvidar do trabalho e da eficiência da polícia. Eles também não estavam nada satisfeitos com o jeito que eles levaram essa investigação. Então eles resolveram contratar um jornalista investigativo chamado Peter. E esse cara foi super importante para esse caso. Logo eu falo para vocês o porquê. Então no ano de 2005, a tecnologia já estava mais avançada do que nos anos 90. Então eles decidiram de novo analisar aquela amostra de DNA, pontos que eles não conseguiram pegar da outra vez. E começaram a interrogar de novo todas as pessoas que tiveram com o Nick no acampamento. Fizeram várias perguntas e compararam o DNA com o DNA das pessoas para ver se eles conseguiam chegar em algum lugar. E nada, nenhuma amostra, gente, chegava em lugar nenhum. Então aquele DNA era realmente do cara que cometeu o ato. Não tinha como o Nick ter pegado, enfim, aquele DNA de outra pessoa que não era de ninguém que estava com ele no acampamento. Essa amostra de DNA também foi comparada com os DNAs na base de dados nacionais da Holanda, mas também não houve compatibilidade. Então, a nova equipe assumiu a investigação no ano de 2012. Então, no mês de janeiro do mesmo ano, 21 homens receberam pedidos para fornecerem amostras de DNA para serem examinadas. Era um pedido voluntário, então nem todos ofereceram seu DNA, mas 14 mil homens resolveram contribuir. Então, por que eles pediram essas amostras desses vários homens da Holanda? Porque um desses homens podia ser um parente próximo ou distante do culpado. E se comparasse os DNA e eles tivessem um certo tipo de compatibilidade, a polícia podia chegar muito mais fácil na árvore genealógica dessa pessoa e achar o culpado. E aí, eles fizeram exames e um dos DNAs deu compatível com o DNA encontrado no pijama do Nick. Ou seja, uma daquelas pessoas era o parente do culpado. Então a polícia investiga a árvore genealógica desse homem. Então eles reparam em um parente de 55 anos. Esse parente se chamava Iosber, tinha sido recentemente dado como desaparecido. E a polícia achou isso interessante para ser investigado. E aí uma coisa muito suspeita também é que eles viram que esse homem, o Iosber, ele tinha sido também pedido para doar uma amostra do seu DNA e ele negou. Então assim, para eles isso aí já era um ponto contra. E aí o cara desaparece do nada, assim, então é muito suspeito. Então a polícia investiga brevemente a vida de Iosber e descobre que esse homem já tinha morado perto da zona onde o Nick foi encontrado. E que também, gente, na época do caso, ou seja, em 98, o Iosber já tinha sido parado também pela polícia e ele foi interrogado 2 vezes, mas como eu falei, por isso que a investigação foi criticada, porque eles fizeram perguntas básicas pro Iosber, que era o culpado, e não acharam nada demais e simplesmente liberaram ele, ou seja, esse caso já poderia ter sido resolvido há muito tempo. Em 2017, o Iosber tinha deixado a Holanda para viver na França, mas sempre mantinha o contato com a família até o mês de fevereiro de 2018. A família nunca mais recebeu nenhuma notícia. A última vez que ele deu alguma notícia, ele disse que ia fazer uma caminhada perto da montanha
e nunca mais entrou em contato. Então ele se tornou o principal suspeito. A polícia vai até a casa dele na França, mas chegando lá, alguns vizinhos informam que ele não vive mais naquela casa há cerca de 4 meses. Mas mesmo assim a polícia entra na casa e consegue uma amostra de DNA dele em uma das suas roupas que ele tinha deixado. E aí fizeram os exames de compatibilidade e, gente, deu 100%. Ele era realmente o culpado. Agora que a polícia tinha certeza que era o Yosber, só faltava encontrar ele porque ele estava foragido e ninguém sabia do seu paradeiro. E aí a polícia começa a divulgar várias fotos do Yosber, pedindo para as pessoas, se tiverem visto, ligar, avisar. E aí que o Peter entra na história, que era aquele jornalista investigativo que a polícia contratou, porque ele divulgou isso de uma maneira assim tão emocionante, gente, de uma maneira tão grande, que sensibilizou as pessoas a se envolverem no caso do Nick novamente, sabe? Depois de muitos anos que tinha acontecido. Porque, enfim, vocês sabem que quando acontece uma coisa, com o tempo ela vai sendo esquecida, e era exatamente o que tinha acontecido. Mas ele trouxe essa história à tona e tocou as pessoas a ajudarem de novo. Então, um homem que vivia na Espanha entrou em contato com a polícia e nessa ligação ele disse que tinha certeza onde o Yosber estava escondido. Então esse homem dá a localização de onde seria esse esconderijo dele, que ficava na Espanha. E aí no dia 26 de agosto de 2018, o Yosber é encontrado e levado pela polícia. No dia 6 de dezembro de 2018, o Yosber foi extraditado para a Holanda, onde foi acusado pelo ato cometido há mais de 18 anos atrás. O julgamento foi marcado para 12 de dezembro de 2018, mas foi adiado devido à pandemia. Então começou oficialmente no dia 28 de dezembro de 2020 e durou 3 semanas. O Yosber negou tudo, ele disse que não fez nada e que ele nunca nem tinha visto o Nick. Mas algumas testemunhas que apareceram no tribunal, eles disseram que ele era o mesmo cara que eles tinham visto horas antes de encontrarem o Nick no Pinhal, andando com ele na garupa da bicicleta. Então, assim, ele foi visto por algumas pessoas e eles tinham certeza que era ele sim. Em uma mensagem de vídeo pré-gravada produzida no tribunal, o Yosber diz que no dia 11 de agosto de 98, horas antes do Nick ser encontrado pela equipe de busca, ele estava caminhando perto da borda de uma floresta quando viu algo à distância e foi olhar por curiosidade, encontrando o Nick. Ele diz que o seu DNA foi encontrado no Nick porque ele checou os sinais vitais, limpou as folhas do corpo e depois saiu sem qualquer outra ação. Então ele disse que o DNA dele estava lá porque ele encontrou o Nick já na sua situação final. Foi lá, limpou o garoto e depois resolveu sair, o que pra muita gente não fez sentido algum essa resposta dele. A promotoria contestou as afirmações dele, dizendo que era impossível ele ter visto o corpo do garoto a metros de distância de pé, sendo que a vegetação estava camuflando o Nick e foi por isso que ele não foi encontrado imediatamente. E a acusação considerou as suas afirmações finas e absurdas. E aí, em 20 de novembro, o tribunal considerou culpado. Ele foi condenado a 12 anos de prisão e o advogado dele anunciou que o veredito seria apelado. E essa é uma história muito louca que foi resolvido 20 anos depois, gente, do que teria realmente acontecido. E foi isso, gente. Me conta aqui se você conhecia. Eu não sei nem o que comentar, é revoltante. Mas que bom, né, que foi resolvido. Demorou, mas foi resolvido. E é isso, gente. Me conta aqui o que acharam e eu vejo vocês no próximo caso. Um beijo.